Olá pessoal, vamos começar agora então a medir a performance de algumas medidas DAX e otimizá-las utilizando o DAX Studio. Eu vou conectar aqui então no nosso modelo do Contoso, estou com o arquivo aqui aberto do Power BI. Lembrando que eu tenho uma medida lá no Power BI calculada já com o total de vendas, tá? Esse total aqui, ele é apenas a soma da minha coluna Sales Amount. Então eu vou voltar aqui para o DAX Studio. E eu vou aqui agora então escrever minha medida para medir a performance dela e otimizar se for preciso. Então o DAX Studio ele fornece a opção aqui de você acompanhar o tempo de execução de cada medida DAX. Então ativando aqui o Server Timings, vai abrir uma nova aba aqui, Server Timings, onde você vai poder acompanhar o tempo total de execução, quanto tempo ele passou na Storage Engine, quanto tempo na Formula Engine e quanto tempo aqui líquido, na verdade, da Storage Engine. A Storage Engine, lembrando, ela pode utilizar mais de um core da sua máquina. Então ela é multithread. Ela realiza mais de uma operação por vez, tá? Então o tempo total que ela vai passar, ela vai dividir pelo número de cores, pelo número de núcleos que ela utilizou. E esse vai ser o tempo realmente executado no total, né, líquido, executado lá pela Storage Engine. A Formula Engine, por outro lado, ela é single thread. Ela só realiza uma operação por vez. É ela que é responsável, ela que é o motor responsável por cálculos mais complexos dentro do DAX, tá? Então a Formula Engine, ela realiza apenas um cálculo por vez. Ela não utiliza então mais que um core da sua máquina, tá? Então qual que é o fluxo aqui para o cálculo da medida DAX? A Formula Engine recebe a requisição e fica chamando a Storage Engine para calcular as equações mais simples, os cálculos mais simples. Então ela chama a Storage Engine e a Storage Engine devolve, né, com os dados, porque os dados estão lá na Storage Engine. Então ela calcula lá as fórmulas simples, né, as equações simples, e devolve o resultado para a Formula Engine, que retorna então para a exibição lá no Power BI. Tá? Então a Formula Engine resolve equações complexas, fórmulas complexas, e a Storage Engine, fórmulas simples, tá? Equações simples, como soma, a média simples, essas equações mais simples, tá? E o que a gente quer fazer sempre? A gente quer sempre tentar utilizar o máximo possível da SE, da Storage Engine. Então, sempre quando a gente tiver um gargalo, um tempo muito grande aqui na Formula Engine, a gente tem que tentar resolver e jogar a equação para ser solucionada pela Storage Engine, tá? Então, a Storage Engine é a nosso maior aliado aqui para o cálculo DAX, beleza? Então, vamos lá. Vou começar a escrever aqui então a medida. É uma medida bem simples, tá? Que eu vou começar aqui com Evaluate. E não tem muito sentido, assim, de negócio, tá? Ela é uma medida que eu vou criar aqui apenas para a gente ir otimizando ela aos poucos. Então a ideia aqui, ó, eu vou criar um row, né? Uma linha apenas, com o nome aqui, por exemplo, total corrigido. Deixa eu tirar aqui esse texto da frente. Total corrigido. E o que eu quero fazer é, linha a linha da minha tabela de vendas, eu checar se a minha quantidade de vendas de itens vendidos naquela venda lá foi maior que 2, eu vou fazer o total de vendas multiplicar um fator ali. Se for menor que 2, menor ou igual a 2, eu vou fazer o total de vendas multiplicando um outro fator. Tá? Então é assim, ó. Total corrigido, e aqui uma SumX, então, da tabela vendas, vírgula, e aqui eu vou fazer um check. Se a minha quantidade de vendas, tá? Então, quantidade de itens vendidos. Eu vou pegar lá da tabela de vendas. Vou vir aqui, ó, em vendas e procurar o Sales Quantity. Tá aqui. E vou arrastar para cá. Beleza? Se isso aqui for maior que 2, deixa eu dar um Enter aqui para ficar tudo alinhado. Beleza? Se for maior que 2, eu vou fazer então total vendas, minha medida, vou multiplicar por um fator aqui, sei lá, 1,2, 1,2, tá? E, caso contrário, eu vou multiplicar por 0,9, 0,0.90. Deixa eu botar 1,20, 0,90. Tá? Como eu falei, não tem muito sentido, é só para a gente ir otimizando ela. Fechou tudo, beleza? E eu vou rodar isso aqui. Eu vou rodar e ele vai ficar aqui um tempo bem grande aqui rodando, tá? A nossa tabela aqui de vendas tem 12 milhões de linhas, né? E quando ele retornar aqui com o resultado, eu vou voltar com o vídeo. Beleza. Então
Então retornou aqui então em 1 minuto e 37 segundos. Imagina você ter que esperar 1 minuto e 37 segundos para uma medida voltar com o resultado, né? É impossível. O que tem de errado aqui? Tem várias coisas erradas, tá? Mas antes de corrigir, vamos ver aqui, ó. 97 mil segundos, então, né? 97 mil milissegundos, né? Então 97 segundos, tá? Sendo que passou 75 segundos na SE, na Storage Engine. E utilizou aqui, ó, apenas um processador praticamente, tá? Então por isso que o nosso tempo total na SE não caiu quase nada, né? Caiu só para 70, tá? A soma desses dois aqui, ó, Formula Engine mais SE Engine, esses tempos aqui, dá esse total de 97. Beleza? O que ele faz aqui, ó? Ele faz 3 chamadas para a Storage Engine. A Formula Engine faz 3 chamadas aqui. Essa primeira aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Ele está chamando, ó, tá retornando 12 milhões de linhas, o tamanho da nossa tabela de vendas. Aqui também, tá? E nessa aqui é uma chamada que a Formula Engine manda para a Storage Engine e para cada iteração aqui da SumX, para cada valor, para cada linha da tabela vendas, a Storage Engine vai lá e chama de volta a Formula Engine para ela retornar qual que é o valor dessa expressão aqui do if. É a Formula Engine que vai retornar se o valor desse cálculo aqui dentro do if, tá? Porque ele é muito complexo, essa conta aqui é muito complexa para a Storage Engine fazer. Então ela tem que chamar de volta a Formula Engine. Então para cada linha ela fica chamando de volta lá a Formula Engine, tá? E por isso até que está em negrito aqui e está com esse amarelinho destacado, né? Porque eles fizeram de propósito isso, né? Para dizer que quando acontece isso, né? Quando tem um callback data ID, isso quer dizer que é ruim, tá? Isso quer dizer que você tem que ajustar de alguma forma ali sua medida para que isso não aconteça. Então tá, o que acontece aqui então nessas duas chamadas aqui de cima, tá? Eu estou utilizando aqui, ó, uma medida, a mesma medida, né? 2 vezes dentro de um iterador, dentro de uma SumX. Então vai ocorrer aqui a transição de contexto. E sempre quando há transição de contexto, a query ela tem que agregar a tabela inteira de volta, aquela que ela utiliza. Ela tem que materializar, ela tem que recompor todas as conexões e deixar a tabela original completa sempre para realizar o cálculo. E eu tenho que reconstruir ela 2 vezes, porque eu utilizo a medida 2 vezes, tá? Então, a primeira otimização que a gente fosse fazer aqui seria tentar utilizar a medida apenas uma vez. Isso a gente conseguiria, por exemplo, com uma variável, tá? Então, vou fazer a primeira solução aqui, que não é bem uma solução, é só um pequeno reparo então nessa medida, que não vai ser a solução definitiva ainda, tá? Então, vou dar um Ctrl C aqui e dar um Ctrl V aqui embaixo. E o que eu vou fazer aqui agora, então, é usar uma variável, por exemplo, variável total, igual a total vendas, tá? E eu vou trocar, então, aqui o uso dessa medida 2 vezes pela variável, tá? Vocês vão ver que quando eu rodar aqui, vai cair, uma dessas chamadas não vai existir mais, tá? E o nosso tempo vai cair. Então, vamos lá. Eu tenho que selecionar daí, né? E dar um F5. Vou dar aqui um clear cache, né? Então, tá dando um clear cache e run, tá? Ah, claro, vai dar um erro aqui porque eu esqueci do return. Return, pronto. Agora sim, deixa eu selecionar tudo aqui. E agora sim F5. Beleza, agora está rodando, tá? Por que eu dei o clear cache aqui, tá? Que a Storage Engine, ela cacheia o resultado. Então, se eu rodasse de novo a mesma medida, aquela de lá de cima, o tempo que eu executo ali na Storage Engine, ele iria ficar menor, ele iria ficar praticamente zero, tá? Então eu dou um clear cache para eu poder medir a performance realmente, para eu ser justo, né, na minha medição, tá ok? Vai rodar aqui então essa medida, vai demorar também, né, não vai ser rápido, mas vai melhorar já em relação à anterior, tá? Beleza, terminou aqui, 51 segundos agora então, tá? Pode ver que diminuiu então uma das chamadas aqui para a Storage Engine. Então a gente economizou, né, uma chamada aplicando variáveis, tá? Então a primeira dica, né, quando você for utilizar uma medida mais de uma vez numa equação, utilize variáveis, tá? Qual que é o detalhe aqui que você tem que tomar cuidado? Você pode usar a variável se aquele valor realmente você não for modificar o contexto dele. O que eu quero dizer com isso?
Se eu fosse pegar a minha variável aqui, o total, por exemplo, e eu fosse aplicar dentro de um calculate para modificar o contexto dela, isso iria dar problema. Quando eu chamo uma variável, eu não chamo a medida em si, eu chamo já o cálculo pronto, tá? Ele já fez o cálculo antes, então eu não consigo mais modificar o contexto dela. Então esse que é o ponto de atenção com variáveis, tá? As variáveis, elas são calculadas apenas uma vez. Você não consegue modificar o contexto de uma variável dentro de uma calculate, tá ok? Então aqui já demos uma boa melhorada, né, na nossa medida, mas ainda está horrível, né? 51 segundos para uma medida simples. O que a gente está fazendo de errado aqui ainda é aplicando transição de contexto, né? E também aplicando esse if dentro da nossa SumX. Primeira correção que eu quero fazer aqui é tirar a transição de contexto. Como é que eu posso fazer isso, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Olha só, nosso total vendas, ele é simplesmente, né, se eu fosse substituir a variável aqui, a medida, aliás, ele iria ser um calculate, né, da soma de sales amount, né, de vendas sales amount. É isso aqui. Isso que é a medida lá que a gente está utilizando. Porém, o que isso retorna, né? O que isso aqui vai retornar, essa calculate? Quando eu aplicar a transição de contexto, ela vai retornar o valor dessa coluna aqui, né? Então, se eu der um Ctrl X aqui, ó, Ctrl X, e vou substituir isso aqui por isso aqui, pela coluna, pelo valor da coluna. Tá certo a minha equação agora, tá certo? E eu não aplico mais a transição de contexto. Então, sempre quando você tiver uma medida dentro de um iterador, veja se você não pode substituir por uma coluna ou por algo que não modifique o contexto. Claro, vai ter várias ocasiões que você não pode abrir mão da transição de contexto. Aí você continua com ela. Mas caso você verifique que você pode utilizar uma coluna, por exemplo, da sua tabela, ao invés da medida, faça isso, tá? Se eu pegar agora aqui essa nossa nova query aqui e dar um F5, vai ficar bem mais rápido. Já deu aqui 1 segundo, então, 287 milissegundos. Ainda assim, 1 segundo, né, para 1.2 segundos para uma tabela de 12 milhões de linhas é um tempo considerável, tá? Então agora a gente vai partir para a última correção aqui, né, que é a do if dentro do iterador. Então o que acontece aqui novamente, vamos lembrar, essa chamada aqui, ó, a Storage Engine fica chamando recorrentemente, né, a Formula Engine para cada linha aqui desse cálculo, tá? Então a gente quer evitar isso. E a gente consegue evitar isso separando essa medida em duas. Então a gente vai separar ela em duas e aplicar o filtro dentro da calculate, né, como o argumento da calculate, e não no corpo aqui da SumX, tá? Então vamos lá. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui embaixo e vou separar em duas, tá? Então o total corrigido vai ser o quê? Deixa eu dar um enter aqui, ó. Calculate da minha medida total vendas vezes aquele 1.2, né, meu fator, né? Qual que é o filtro que eu quero aplicar aqui para isso aqui, para essa primeira parte da calculate, da medida, né? É esse filtro aqui, né? Para vendas maior que 2, assim. Deixa eu fechar aqui, assim, né? Então, olha só, eu já tenho uma parte da minha medida prontinha aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora é somar com a negação dela e aplicando a outra, né, o outro fator. Então, vou dar um Ctrl C aqui nessa primeira parte, Ctrl V aqui, e aqui, ó, eu multiplico por 0,9, né? Deixa eu ver, 0,9, 0,90, 0,90. E aqui, ó, o que eu faço? Eu faço uma negação dessa condição. Not aquilo. E aqui eu posso deletar tudo já. Então, olha só, eu separei minha medida lá, essa aqui de cima, ó, em duas. Uma para calcular esse valor aqui e outra para calcular esse valor aqui. E eu somei as duas, né? Quando minhas vendas são maiores do que 2, a quantidade é maior que 2, eu aplico o fator de 1.2. Caso contrário, caso não, né, o else, eu aplico o 0,9. Então é isso aqui, ó. Duas calculates. Uma aplicando o sim e o outro o não da minha condição, tá? Vamos rodar esse aqui agora.
e voltou aqui então em 100 milissegundos, tá? Então 0,1 segundo, muito mais rápido, né? Uma redução aí então de 10 vezes, né? Uma casa decimal. Beleza? Então vimos que utilizar transição de contexto dentro de iteradores é perigoso. Utilizar if também dentro de iteradores é perigoso também, porque ela chama a Formula Engine. E que a gente quer sempre, então, tentar utilizar o máximo possível do cálculo na Storage Engine, porque ela cacheia os resultados, tá? E também porque ela utiliza mais de um core por cálculo. Então ela se aproveita do processador completo da sua máquina, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado vocês a criar melhores medidas. E se tiverem alguma dúvida, é só me chamar. Um grande abraço.